contar como remover o fundo e como fazer efeito de contorno nas suas fotos e elas vão ficar lindíssimas para você usar nas suas thumbnails. Seja bem-vindo ao Minutanet, eu sou a Ângel e aqui você tem as melhores dicas para criadores de conteúdo, portanto se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Antes de criar as nossas thumbnails, nós precisamos ter boas fotos. E se você não vai usar a foto com fundo, o site Remove Fundo pode te ajudar eliminando aquele fundo indesejado. E se você é como eu e gosta de deixar as suas fotos mais glamurosas, mais iluminadas, dando aquele efeito de contorno para destacar a sua pessoa nas thumbnails, o site PixLR é uma ótima escolha. Eu já te ensinei a fazer thumbnail pelo celular usando o site Canva. Se você ainda não viu este vídeo, terminando este daqui, vai lá no box de descrição e assista como fazer thumbnail pelo celular. No mesmo box de descrição deste vídeo aqui, você vai encontrar indicações dos equipamentos que eu uso aqui no canal, de livros e de treinamentos. Aproveita e já deixa o seu like para fortalecer a comunidade Minutanet e me escreve nos comentários se você prefere fotos com contorno ou sem contorno. Enquanto você escreve o seu comentário, eu já estou aqui na tela do meu computador e eu vou digitar Remove Fundo. Ou você pode buscar como remove.bg, que é o nome oficial deste site. Existem várias formas de você colocar uma imagem aqui. Você pode fazer upload, pode arrastar ou pode colar com o comando Ctrl+V. Eu vou fazer upload da foto que eu quero remover o fundo, o site carrega ela automaticamente, é um processo bastante rápido e ele já remove o fundo da foto. Pode observar que fica bem profissional, porque fica tudo muito limpo, não fica nada mesmo, nenhum resquício do fundo da foto, mas também tem um truque aqui, porque quando eu tirei esta foto, eu tirei com uma parede de uma cor uniforme, no caso era uma cor branca, então facilita muito para que a inteligência artificial do site remove.bg entenda que aquele fundo deve ser removido por inteiro. De repente, se eu tivesse tirado esta foto com um fundo em que havia coisas atrás, o site poderia ter dificuldade de reconhecer o que era para ser removido e o que não era, e dessa forma deixar resquícios do que estava no fundo da foto. E aí fica complicado para você trabalhar com uma foto que fica com vários pingos de coisas que eram para ter sido apagadas completamente. Observe que você tem a opção de baixar a foto em HD e é muito importante que você já baixe as suas fotos assim que você fizer a remoção do fundo, porque elas só ficarão disponíveis aqui até 60 minutos. Após isso, elas serão descartadas automaticamente do site. Bom, eu já retornei para a página inicial do Google e nós vamos escrever na caixa de pesquisa PixLR e você pode colocar PixLR ou PixLR Editor, porque com ambos os termos você encontra este site. O PixLR é um editor de foto online, você não precisa baixar nada caso você use pelo celular. A versão do celular eu não costumo usar muito porque eu acho ela limitada. Você precisa fazer um cadastro que é gratuito aqui, então é só criar um e-mail, pode ser o seu e-mail do Google mesmo, que você já usa para a sua conta do YouTube. E eu gosto de usar a versão em desktop e em computador, porque eu posso usar o editor de foto profissional, que é o PixLR E. Ele tem também o PixLR X, que é uma versão mais fácil de usar, mas o PixLR E é o que me permite fazer os contornos nas fotos. Este site PixLR E, ele é bem completo, ele também tem uma parte que te permite remover o fundo das fotos, mas eu testei e não gostei. Algumas vezes que eu tentei, eu achei melhor o remove.bg mesmo, mas você pode explorar aqui o layout e fazer os seus próprios testes. Eu gosto mais de usar o PixLR somente para fazer a parte da edição da foto mesmo e não para remover o fundo dela. Bom, eu vou selecionar a foto que eu removi o fundo e eu vou trazer ela
para dentro do PixLR e começar as edições. Ao clicar em filtro, existem várias opções que nós podemos escolher, mas as que eu mais gosto são sombra projetada e brilho externo. Então, nós vamos começar com a sombra projetada. Observe que já aparece aqui uma sombra atrás da imagem. Existem várias opções de cores para você escolher aqui. Basta você selecionar a que você quer. Eu vou selecionar a cor azul, que combina com o tom da minha blusa na foto. E agora nós vamos fazer alguns ajustes nessa sombra. Nós temos a opacidade padrão, que é 50%, e se nós diminuirmos ela, a sombra praticamente desaparece. Se nós aumentarmos e colocarmos para 100%, a sombra fica mais intensa. Então, você tem que ver como que você vai equilibrar a sombra com o fundo da sua thumbnail. Eu vou deixar em 100% mesmo. A próxima opção é mexer no borrão, que o padrão é 5px, mas por hora nós não vamos mexer nele, porque eu prefiro ajustar primeiro o deslocamento em X e o deslocamento em Y e deixar o borrão por último. O padrão dos deslocamentos em X e em Y é 20px, então observe que se a gente mexe no deslocamento em X, a sombra ela vai mudar de posição, ela vai de um lado ao outro. Geralmente eu gosto de deixar este deslocamento em X em -6 ou -3. Então, eu vou deixar em -3 por enquanto e a gente vai ver o deslocamento em Y. No deslocamento em Y, a sombra ela vai para cima ou ela vai para baixo da foto. Então, você tem que buscar o ajuste perfeito de acordo com a foto que você tirou. Bom, o ajuste no deslocamento para mim que ficou bacana foi o deslocamento em X -1 e o deslocamento em Y -6. Eu acho que ficou um contorno muito bacana em torno da foto. E o borrão, eu gosto do borrão aqui em 5px, mas eu vou diminuir ele para você ver que não muda muita coisa e eu vou aumentar ele, porque aí já muda bastante. Eu não gosto, não acho que fica tão legal, mas tudo vai depender também da proposta que você quer para a sua thumbnail. Eu acho que 5, 6, até 10 ali fica legal, mas eu vou deixar em 5 mesmo, que era o que já estava. Com os ajustes feitos na sua sombra projetada, basta clicar em aplique e a foto ela já vai ficar com esse contorno de sombra projetada. Você vem em arquivo e clica em salvar. Você pode salvar a imagem em vários tipos de arquivo. Geralmente eu salvo como .png mesmo, porque assim eu consigo trabalhar muito bem com essa imagem lá no Canva. Mas você tem opções como JPG também e outras aí, você quem escolhe. Você clica em salvar, a imagem vai fazer o download muito rápido. E uma vez que o download foi concluído, basta clicar em close e a sua foto com sombra projetada já vai ficar salvo no seu computador para ser utilizada depois na thumbnail. Como nós vamos trabalhar com esta mesma foto e fazer um outro tipo de contorno, basta você clicar no atalho Ctrl+Z no seu teclado e voltar todas as etapas até o formato original da imagem, mas você também pode optar por deixar a imagem salva com a sombra projetada aqui mesmo dentro do PixLR e voltar para a página inicial do site, que é onde tem essa casinha aqui, e lá você abre essa mesma foto ou uma outra que você queira aplicar um outro tipo de filtro. Não necessariamente você precisa já baixar a foto que você fez algum efeito e salvar no seu computador. E não se preocupe porque o PixLR ele não exclui nenhuma imagem, nenhuma alteração, nada que você deixar salvo aqui na sua conta, porque a sua conta é privada. Então você pode deixar todas as suas imagens salvas aqui no PixLR sem um tempo pré-estabelecido. Agora nós vamos fazer o contorno com efeito de brilho externo. Então eu clico em filtro, depois brilho externo e já vai aparecer a caixinha aqui com um brilho, então pode observar que o contorno é diferenciado da sombra projetada. O brilho externo, ele é mais intenso esse contorno e eu gosto bastante dele. Nós temos a opção normal aqui de selecionar uma cor
Desta vez eu vou trabalhar com vermelho, vou clicar em OK e nós temos a opção de aumentar o tamanho deste brilho externo. O padrão já é 15 px, mas nós podemos tanto diminuir, que vai ficar praticamente sem nenhum brilho, quanto aumentar este brilho externo, e aí eu já acho que ele fica muito exagerado. Geralmente eu gosto de trabalhar entre 5 px e 15 px, que é o tamanho padrão aqui. Outra opção que nós temos de ajustar é a plumagem. O padrão dela é 50%, e eu deixo em 50% mesmo, porque eu não vejo muita diferença em diminuir ou aumentar. E por último, nós temos a opacidade, que o padrão é 100%. Se nós diminuirmos, praticamente some o nosso brilho externo, e deixando aqui 50%, ele fica com um contorno muito claro. E eu prefiro deixar o brilho externo com um contorno mais escuro, porque assim ele destaca mais na thumbnail. Então, nós clicamos em aplique e finalizamos esse processo. Agora, você quem decide se vai baixar ela e deixar salva no seu computador ou se vai deixar salva aqui na sua conta do PixLR. Eu inseri a minha foto com sombra projetada novamente no PixLR somente para te mostrar qual a diferença dos dois contornos na foto. Lembrando que o contorno azul é o efeito de sombra projetada e o contorno da foto em vermelho é o efeito de brilho externo. Obrigado por me acompanhar, e se você quiser continuar aprendendo sobre YouTube e sobre a criação de conteúdo, assista os vídeos que estão no box de descrição deste vídeo e também na tela final. Tchau!